No século III, quando o mundo mediterrâneo parecia estremecer sob o peso de sua própria grandeza envelhecida, as estradas antes protegidas pelas legiões passaram a carregar rumores de fome, peste e traição, enquanto cidades que durante gerações haviam prosperado sob a promessa silenciosa da Pax Romana começavam a perceber que a estabilidade que julgavam eterna talvez tivesse sido apenas um breve intervalo entre catástrofes, porque de uma fronteira a outra, homens armados proclamavam-se imperadores em meio ao sangue. Generais assassinavam aliados para vestir púrpura por poucos meses. Tribos germânicas atravessavam o Reno e o Danúbio, como águas rompendo barragens antigas. Reis persas pressionavam as províncias orientais. E o império que uma vez se imaginara invencível parecia agora um corpo gigantesco, incapaz de reconhecer a própria doença, cambaleando lentamente para uma escuridão que muitos acreditavam impossível de evitar. Durante quase 50 anos, desde meados do século iniciado em 235, o caos tornou-se tão habitual que os habitantes do Mediterrâneo aprenderam a conviver com a ideia de que o amanhã talvez pertencesse a outro governante, porque mais de 20 homens reivindicaram o trono em poucas décadas, muitos deles governando por semanas antes de serem abandonados pelos próprios soldados ou mortos em conspirações silenciosas dentro de tendas militares. Enquanto a inflação corroía mercados, o comércio enfraquecia e epidemias percorriam aldeias e centros urbanos, deixando para trás campos vazios, templos abandonados e famílias inteiras reduzidas à memória, de modo que aquilo que os antigos haviam chamado de civilização romana começou a parecer menos uma construção sólida e mais uma tapeçaria desgastada, cujos fios começavam a se romper ao mesmo tempo em todas as direções. Foi nesse cenário de colapso iminente que surgiu um homem improvável. Um soldado de origem humilde, nascido na Dalmácia, distante do brilho aristocrático que por tanto tempo definira os círculos do poder, chamado Diocleciano. Alguém que crescera sem privilégios entre as margens mais ásperas do império e aprendera cedo que sobreviver dependia menos de ideais e mais da disciplina, da observação silenciosa e da força para permanecer de pé quando outros sucumbiam. E quando o imperador Numeriano foi encontrado morto no final do verão de 284, envolto em suspeitas e mistério, foi o exército cansado de instabilidade que ergueu Diocleciano como sucessor. Talvez não porque enxergasse nele um salvador, mas porque naquele tempo desesperado, qualquer homem capaz de impor ordem parecia uma última aposta contra o abismo. Ao contrário de tantos predecessores condenados à brevidade do poder, Diocleciano compreendeu que o império havia se tornado vasto demais para ser sustentado pela vontade de um único governante. E foi essa percepção, mais pragmática do que gloriosa, que o levou a criar a tetrarquia, um sistema no qual 4 homens dividiriam responsabilidades imperiais, separando o Oriente e o Ocidente entre 2 Augustos auxiliados por 2 Césares destinados à sucessão, enquanto ele próprio assumia o Oriente e entregava o Ocidente ao companheiro Maximiano, não como um gesto de divisão definitiva, mas como uma tentativa de impedir que o império morresse sufocado pela própria dimensão, reconhecendo silenciosamente aquilo que muitos ainda recusavam admitir. O Oriente urbano, comercial e profundamente helenizado já possuía uma alma distinta do Ocidente, mais rural e militarizado. Mas Diocleciano não reformou apenas o governo, porque percebeu que as antigas estruturas administrativas haviam se tornado frágeis demais para sustentar um território tão vasto, reorganizando províncias, separando a autoridade civil da militar, tentando regular impostos e conter a inflação por meio de controles rígidos de preços que nem sempre funcionaram como esperado, ao mesmo tempo em que transformava a própria imagem imperial numa figura quase sagrada.
inspirando-se nas tradições persas para envolver o trono em cerimônias elaboradas, joelhos dobrados e distâncias cuidadosamente calculadas entre governante e súditos, pois acreditava que um império fragmentado talvez ainda pudesse sobreviver se seus habitantes voltassem a temer e reverenciar aquele que o comandava. Ainda assim, nem mesmo um arquiteto de estabilidade podia controlar para sempre as ambições humanas. E quando Diocleciano realizou algo quase impensável para um imperador, abdicando voluntariamente do poder no início do século IV para retirar-se à vida privada, a ordem construída com tanto esforço começou rapidamente a ruir, reacendendo guerras civis e disputas pelo controle do Mediterrâneo, até que da fumaça dessa nova turbulência emergiu outra figura destinada a alterar profundamente o destino do mundo romano: Constantino, filho de um dos antigos tetrarcas, um homem cuja ascensão culminaria na decisiva Batalha da Ponte Milvia, em 312, onde, segundo tradições posteriores, teria marchado sob o sinal da cruz cristã, derrotando rivais e reunificando sob um só governo aquilo que parecia condenado à fragmentação permanente. Se Diocleciano salvara a estrutura do império, Constantino transformaria sua alma, porque, embora mantivesse muitas das reformas administrativas herdadas, tomou duas decisões capazes de alterar séculos de história. Aproximou-se do cristianismo, uma fé que por quase 300 anos sobrevivera à perseguição, concedendo-lhe tolerância oficial através do Édito de Milão, e decidiu fundar uma nova capital no Oriente, sobre a antiga cidade de Bizâncio, localizada entre Europa e Ásia, onde o Estreito do Bósforo unia mares e continentes, imaginando ali não apenas outra residência imperial, mas um centro de poder destinado a sobreviver às tempestades que já começavam a ameaçar a velha Roma. Quando Constantino escolheu as margens de Bizâncio para erguer sua nova capital, não estava simplesmente deslocando o centro administrativo do império para longe de Roma, mas tentando moldar um futuro capaz de sobreviver às rachaduras que já se espalhavam pela antiga ordem mediterrânea, porque a pequena cidade grega, situada sobre uma península triangular entre o Mar Negro e o Mediterrâneo, possuía algo que a velha capital havia perdido havia muito tempo: uma posição quase impossível de conquistar, protegida pela água em 3 lados e colocada no cruzamento das rotas comerciais que ligavam continentes, de modo que enquanto Roma permanecia presa ao peso de seu próprio passado, Constantino imaginava uma cidade voltada para aquilo que ainda poderia existir: uma nova Roma que respiraria o idioma do Oriente, a riqueza dos mercados asiáticos e a crescente influência da fé cristã. No ano de 330, quando Constantinopla foi oficialmente inaugurada, aqueles que caminhavam por suas ruas, ainda em construção, podiam perceber uma estranha mistura entre continuidade e ruptura, porque o imperador fizera questão de reproduzir símbolos do antigo poder romano: fóruns, edifícios administrativos, um novo senado e amplas avenidas adornadas por estátuas retiradas de várias regiões do império, ao mesmo tempo em que criava algo profundamente diferente: uma cidade cuja identidade nascia já marcada pela presença do cristianismo, sem os antigos templos pagãos dominando a paisagem, e com espaços destinados à nova religião ocupando lugar de crescente importância, como se o império estivesse lentamente abandonando uma pele antiga, enquanto ainda tentava reconhecer a própria imagem no espelho da transformação. A localização escolhida revelou-se de um brilhantismo quase cruel para seus futuros inimigos, porque quem controlasse Constantinopla dominaria a passagem entre mares e continentes,
regulando o fluxo de mercadores, cereais, metais preciosos e exércitos, enquanto suas futuras muralhas transformariam a cidade numa fortaleza praticamente inexpugnável. E embora poucos habitantes daquele tempo pudessem prever, a nova capital sobreviveria a invasões, cercos e mudanças políticas durante mais de 1000 anos, testemunhando o nascimento e a morte de impérios, enquanto Roma, a antiga senhora do Mediterrâneo, lentamente mergulharia numa decadência irreversível. Mas a fundação da cidade coincidiu com outra transformação ainda mais profunda, porque o cristianismo, durante séculos perseguido e frequentemente empurrado para as sombras, começava a abandonar sua posição marginal para aproximar-se do próprio centro do poder, especialmente após Constantino convocar o Concílio de Nicéia em 325, reunindo bispos vindos de diferentes partes do império para resolver disputas teológicas que ameaçavam dividir a jovem religião, principalmente o debate provocado pelos ensinamentos de Ário, que defendia uma relação de subordinação entre Cristo e Deus Pai, enquanto outros líderes insistiam que ambos compartilhavam da mesma essência divina. Discussão aparentemente abstrata, mas capaz de incendiar multidões, fragmentar comunidades e transformar fé em política. Foi naquele encontro que surgiu o Credo Niceno, estabelecendo uma ortodoxia oficial e inaugurando um padrão que se tornaria profundamente bizantino: a intervenção do imperador em assuntos espirituais, porque Constantino percebera rapidamente que religião poderia ser tão poderosa quanto legiões na construção da unidade imperial. E embora jamais tenha abandonado completamente os símbolos do passado pagão, sua aproximação com o cristianismo alterou o equilíbrio do mundo romano de maneira irreversível, permitindo que bispos se aproximassem da autoridade política e transformando debates teológicos em questões capazes de mobilizar cidades inteiras, numa época em que a salvação da alma e a estabilidade do Estado tornavam-se temas inseparáveis. Ainda assim, o triunfo cristão não aconteceu sem resistência, porque muitos continuavam ligados às antigas tradições religiosas que haviam moldado séculos da civilização clássica. E quando Juliano, sobrinho de Constantino, assumiu brevemente o poder na década de 360, tentou restaurar os cultos antigos e reverter aquilo que enxergava como o enfraquecimento espiritual provocado pela nova fé, incentivando templos, sacrifícios e filosofias neoplatônicas numa tentativa quase desesperada de recuperar um mundo que já começava a desaparecer. Mas sua morte prematura durante campanha contra os persas encerrou rapidamente essa experiência, deixando claro que o Mediterrâneo já havia mudado profundamente demais para retornar ao passado. Enquanto a religião transformava consciências, ameaças externas testavam a resistência do império, especialmente em 378, quando próximo de Adrianópolis, forças góticas infligiram uma derrota devastadora ao exército imperial e mataram o imperador Valente, junto com grande parte de suas tropas, episódio que espalhou medo através das províncias e demonstrou algo inquietante. As fronteiras romanas não eram mais barreiras invioláveis, obrigando governantes posteriores a aceitar acordos cada vez mais perigosos, permitindo que povos germânicos fossem assentados dentro do próprio território imperial, como aliados militares em troca de terras e relativa autonomia. Foi nesse cenário instável que Teodósio I surgiria como o último governante capaz de manter Oriente e Ocidente unidos sob um único comando,
fortalecendo ainda mais o cristianismo ao proibir sacrifícios pagãos e fechar templos antigos, ao mesmo tempo em que transformava a nova religião não apenas numa crença permitida, mas praticamente obrigatória para a vida imperial, encerrando simbolicamente uma era iniciada muitos séculos antes, quando os deuses de Roma ainda dominavam montanhas, cidades e exércitos, embora poucos percebessem naquele momento que após sua morte, em 395, o império seria dividido entre seus filhos de maneira definitiva, deixando Arcádio no Oriente e Honório no Ocidente, como dois herdeiros destinados a caminhar por estradas cada vez mais diferentes. Quando Teodósio morreu no final do século IV e o império foi definitivamente repartido entre seus dois filhos, poucos habitantes do Mediterrâneo compreenderam a dimensão histórica daquele gesto aparentemente administrativo, porque embora Oriente e Ocidente ainda se considerassem partes inseparáveis de uma mesma civilização romana, compartilhando leis, tradições e o ideal de um único poder imperial, as diferenças acumuladas ao longo dos séculos já haviam criado realidades quase opostas, pois enquanto o Oriente permanecia urbanizado, rico e comercialmente vibrante graças às cidades da Ásia Menor, Egito e Síria, o Ocidente tornava-se cada vez mais rural, militarizado e vulnerável à pressão constante de povos germânicos que observavam as fronteiras romanas não mais como muralhas intransponíveis, mas como terras enfraquecidas esperando para serem ocupadas. Ao longo do século V, aquilo que antes parecera uma ameaça temporária converteu-se numa lenta desintegração da autoridade ocidental, porque a Britânia foi gradualmente abandonada pelas legiões que já não podiam proteger regiões tão distantes. A Espanha passou ao controle visigótico. Partes da Gália foram dominadas pelos francos e burgúndios, enquanto o norte da África, essencial para alimentar Roma, caiu sob domínio dos vândalos, de modo que cidades outrora integradas pela administração imperial começaram a viver segundo novas regras, novos reis e novos idiomas, enquanto a antiga capital observava impotente a fragmentação de um mundo que durante séculos parecera eterno, e muitos começaram a sentir que a própria ideia de Roma talvez estivesse morrendo diante de seus olhos. Em 410, quando Alarico e seus visigodos finalmente saquearam Roma, a notícia atravessou o Mediterrâneo como um golpe impossível de compreender, porque fazia quase 800 anos que a cidade não sofria invasão semelhante, e para muitos o evento parecia anunciar não apenas um desastre militar, mas o colapso moral e espiritual de uma civilização inteira, levando homens como Santo Agostinho a escrever reflexões profundas sobre a fragilidade dos impérios humanos diante da eternidade divina. Enquanto multidões fugiam, templos eram saqueados e antigos aristocratas se perguntavam silenciosamente se estavam assistindo ao fim de uma ordem construída ao longo de séculos de conquistas, glória e disciplina. Mas enquanto o Ocidente mergulhava lentamente em desintegração, o Oriente assistia aos mesmos acontecimentos através de uma realidade profundamente diferente, porque Constantinopla permanecia protegida por sua riqueza, sua posição estratégica e, sobretudo, pelas gigantescas muralhas erguidas durante o reinado de Teodósio II, uma impressionante linha defensiva composta por fossos, muros múltiplos e dezenas de torres capazes de transformar a cidade numa fortaleza quase impossível de conquistar. E embora invasores ameaçassem fronteiras distantes, poucos eram capazes de romper aquelas pedras monumentais que pareciam erguidas não apenas para proteger habitantes, mas para guardar a própria continuidade da civilização antiga. Além das muralhas, a prosperidade oriental possuía raízes econômicas muito mais sólidas, porque províncias como Egito, Síria e Ásia Menor continuavam fornecendo cereais abundantes, tributos consistentes
e mão de obra qualificada, enquanto redes comerciais permaneciam conectadas ao Oriente distante através de rotas terrestres e marítimas que traziam seda, especiarias, metais preciosos e produtos raros para os mercados urbanos, sustentadas ainda pela estabilidade da moeda de ouro criada por Constantino, o Sólido, cuja pureza permaneceu tão confiável que comerciantes de diferentes regiões passaram a aceitá-la como padrão de valor numa época em que o Ocidente enfrentava inflação, instabilidade e crescente colapso administrativo. A própria natureza do poder imperial começou também a assumir formas cada vez mais distintas no Oriente, porque influências persas transformaram a corte num espaço marcado por rituais rigorosos, hierarquias complexas e uma distância quase sagrada entre governante e governados, fazendo do imperador uma figura raramente vista em público, cercada por cerimônias elaboradas nas quais visitantes se curvavam profundamente diante do trono, enquanto oficiais especializados controlavam acessos e formalidades, criando uma imagem de autoridade que parecia transcender o simples papel político e aproximava o soberano de algo quase divino, um guardião escolhido para preservar ordem num mundo em desagregação. Em 476, quando o último imperador do Ocidente, o jovem Rômulus Augustulus, foi deposto pelo comandante germânico Odoacro, muitos historiadores posteriores escolheriam essa data como símbolo do fim do Império Romano do Ocidente, embora os contemporâneos talvez não tenham sentido imediatamente um colapso absoluto, porque Odoacro governou a Itália reconhecendo formalmente a autoridade do imperador oriental em Constantinopla, como se o desaparecimento do trono ocidental fosse apenas uma reorganização política e não uma ruptura definitiva. Mas no Oriente, a interpretação era diferente. Aquelas terras não haviam deixado de ser romanas, apenas estavam temporariamente perdidas, aguardando algum futuro governante suficientemente forte para recuperá-las. Enquanto reis germânicos consolidavam novos reinos sobre as ruínas do Ocidente, Constantinopla florescia intelectualmente, preservando tradições jurídicas, filosóficas e educacionais herdadas da antiguidade, porque universidades continuavam ensinando retórica, direito, filosofia e medicina, ao mesmo tempo em que estudiosos organizavam leis imperiais em grandes compilações administrativas, permitindo que a herança romana sobrevivesse adaptada às necessidades de um mundo cristão e progressivamente helenizado, de modo que uma identidade nova começava silenciosamente a emergir, ainda romana em suas instituições, cada vez mais grega em cultura e profundamente cristã em sua visão do mundo. Assim nasceu aquilo que hoje chamamos de Império Bizantino, embora seus habitantes jamais tenham usado esse nome, porque para eles continuavam sendo romanos, filhos legítimos de uma civilização que acreditavam jamais ter desaparecido, mesmo enquanto o Ocidente se fragmentava em reinos rivais. E essa convicção de serem os únicos herdeiros verdadeiros da antiga Roma moldaria séculos de política, religião e guerra, sustentando um ideal de continuidade que sobreviveria até muito depois de reis, invasores e impérios inteiros terem desaparecido da memória do mundo. No início do século VI, quando muitos acreditavam que o antigo sonho de Roma sobrevivia apenas como memória protegida pelas muralhas de Constantinopla, surgiu um governante cuja ambição parecia desafiar não apenas seus contemporâneos, mas a própria lógica da história, porque Justiniano, sobrinho do imperador Justino I, havia crescido distante dos refinamentos aristocráticos da velha nobreza, educado para compreender tanto a disciplina do governo quanto os limites da fragilidade humana, e quando assumiu o trono, em 527, trouxe consigo uma convicção quase obsessiva: o império
não deveria contentar-se em sobreviver, mas recuperar aquilo que julgava perdido, restaurando a unidade mediterrânea que os séculos de invasões e fragmentação haviam despedaçado, mesmo que para isso fosse necessário exigir do Estado mais do que qualquer governante antes ousara pedir. Ao lado dele, encontrava-se uma figura tão improvável quanto poderosa, Teodora. Uma mulher cuja juventude ligada aos palcos e aos círculos mais marginais da capital escandalizava aristocratas acostumados a linhagens impecáveis, mas cuja inteligência feroz e capacidade política logo se mostrariam indispensáveis para a sobrevivência do regime. Porque, diferente de muitas imperatrizes silenciosas das eras anteriores, Teodora participava ativamente das decisões imperiais, influenciando leis, protegendo mulheres vulneráveis e oferecendo ao marido uma perspectiva raramente encontrada entre cortesãos cercados por privilégios, tornando-se não apenas esposa do imperador, mas uma força política capaz de alterar o destino do império em momentos decisivos. Esse momento chegou de forma brutal em janeiro de 532, quando Constantinopla mergulhou numa explosão de violência que começou aparentemente como apenas mais uma rivalidade esportiva entre os verdes e os azuis, facções apaixonadas pelas corridas de quadrigas do hipódromo, mas rapidamente se transformou numa rebelião gigantesca alimentada por ressentimentos políticos, altos impostos e ódio acumulado contra funcionários imperiais acusados de corrupção, de modo que ruas inteiras foram tomadas pelo caos, edifícios queimaram durante dias e multidões passaram a gritar «Nica!», vitória, proclamando um novo imperador, enquanto Justiniano permanecia sitiado dentro do palácio, observando sua autoridade desmoronar numa velocidade aterradora. Durante 5 dias, a capital pareceu escapar completamente ao controle. E quando até mesmo conselheiros próximos começaram a sugerir fuga por mar antes que rebeldes invadissem o complexo imperial, Justiniano hesitou diante da possibilidade humilhante de abandonar a cidade. Mas foi então que Teodora pronunciou palavras destinadas a atravessar os séculos, afirmando que a púrpura imperial fazia um belo sudário e que morrer como soberana era preferível a viver como fugitiva. Gesto que restaurou a determinação do marido e mudou o curso dos acontecimentos, porque, reforçado pela coragem da imperatriz, Justiniano ordenou que os generais Belisário e Mundo cercassem os revoltosos no hipódromo, onde milhares seriam massacrados numa das repressões mais sangrentas da história bizantina. Quando, finalmente, o silêncio substituiu o som das multidões revoltadas, Constantinopla encontrava-se traumatizada e parcialmente destruída, com bairros inteiros reduzidos a cinzas e importantes edifícios desaparecidos sob escombros fumegantes. Mas Justiniano enxergou naquela devastação algo diferente da derrota, uma oportunidade para reconstruir sua capital de forma ainda mais grandiosa, transformando a tragédia em monumento à autoridade imperial, razão pela qual, imediatamente, ordenou o início de obras que redefiniriam não apenas a aparência da cidade, mas a própria identidade espiritual do império. Foi assim que surgiu a nova Ágia Sofia, a Igreja da Santa Sabedoria, concebida não como simples local de culto, mas como demonstração arquitetônica do poder de Deus, refletido através do império, construída em tempo extraordinariamente curto e adornada por mármores, colunas e mosaicos que pareciam dissolver fronteiras entre céu e terra, enquanto sua enorme cúpula parecia suspensa sobre o vazio como se fosse sustentada por luz invisível, levando visitantes a acreditar que nenhum edifício semelhante existia no mundo conhecido. E quando Justiniano finalmente entrou no templo concluído,
teria pronunciado, segundo tradições posteriores, palavras carregadas de orgulho: Salomão, eu te superei. Mas Justiniano não limitava sua ambição à monumentalidade religiosa, porque acreditava que restaurar Roma exigia também reorganizar o próprio funcionamento do Estado, razão pela qual encarregou juristas, liderados por Triboniano, de reunir séculos de legislação dispersa numa gigantesca compilação legal, conhecida como Corpus Juris Civilis, uma obra destinada não apenas a organizar decretos antigos, mas a adaptar a herança jurídica romana às necessidades contemporâneas, preservando princípios que mais tarde influenciariam profundamente sistemas legais europeus, muito além da existência do próprio Império Bizantino. Enquanto reformas administrativas fortaleciam a autoridade central e impostos financiavam projetos imperiais cada vez mais ambiciosos, Justiniano começou a voltar seus olhos para aquilo que considerava uma ferida aberta na história romana: as terras ocidentais perdidas para reis germânicos, acreditando sinceramente que ainda pertenciam ao império e podiam ser recuperadas, sobretudo porque governantes bárbaros, embora poderosos, pareciam divididos e vulneráveis diante da disciplina militar bizantina, o que levou o imperador a confiar ao brilhante general Belisário a missão de iniciar campanhas militares que logo transformariam o Mediterrâneo em palco de uma tentativa extraordinária de ressuscitar um mundo que muitos julgavam morto havia gerações. Quando as campanhas militares de Justiniano começaram a produzir vitórias quase inimagináveis, parecia por um breve instante que o tempo havia recuado e que o Mediterrâneo poderia novamente tornar-se um único mundo sob autoridade imperial, porque Belisário conquistara o reino vândalo no norte da África com rapidez surpreendente, avançara depois para a Itália e entrara em Roma entre aclamações, enquanto emissários percorriam Constantinopla, exibindo notícias de cidades retomadas e bandeiras inimigas derrotadas, levando muitos habitantes da capital a acreditar que estavam testemunhando o renascimento do império dos antigos Césares, ainda que por trás daquela aparência gloriosa já começassem a surgir sinais silenciosos de desgaste, como rachaduras quase invisíveis em mármore aparentemente perfeito. A guerra na Itália, inicialmente celebrada como campanha de restauração, transformou-se rapidamente numa luta brutal e prolongada que consumia homens, recursos e esperança numa escala que poucos haviam previsto, porque os ostrogodos resistiram com intensidade crescente sob lideranças determinadas. Cidades mudaram repetidamente de mãos, fortalezas foram sitiadas até a fome e antigos centros urbanos passaram a carregar cicatrizes impossíveis de apagar. Enquanto aquedutos eram destruídos, estradas caíam em abandono e populações inteiras fugiam do avanço alternado de exércitos rivais, de modo que a própria península italiana, antes coração vibrante do mundo romano, começou a parecer um território exausto, esmagado pelo peso de uma guerra travada em nome de um passado que talvez já não pudesse realmente ser restaurado. Mesmo assim, Justiniano recusava-se a abandonar sua visão de unidade imperial, autorizando campanhas adicionais no sul da Espanha contra os visigodos e insistindo que cada conquista, por menor que fosse, aproximava o Mediterrâneo da antiga forma que possuíra antes das invasões do século anterior. Embora aqueles mais atentos já percebessem que cada vitória vinha acompanhada de custos assustadores, porque soldados precisavam ser pagos, muralhas restauradas, guarnições mantidas e províncias reorganizadas, enquanto os impostos pesavam sobre comerciantes, agricultores e cidadãos da própria Constantinopla, gerando ressentimentos silenciosos que raramente podiam ser expressos abertamente diante de um Estado cada vez mais centralizado.
Como se as guerras não fossem suficientes para testar os limites do império, uma ameaça ainda mais terrível começou a mover-se invisivelmente através das rotas comerciais no início da década de 540, espalhando-se entre portos, mercados e caravanas até alcançar as ruas de Constantinopla. Uma doença devastadora que mais tarde seria conhecida como a peste Justiniana, a primeira pandemia registrada de peste bubônica, cuja chegada transformou cidades inteiras em cenários de medo absoluto, porque homens adoeciam repentinamente, febres violentas consumiam corpos antissaudáveis e milhares morriam tão rapidamente que até os rituais funerários começaram a entrar em colapso diante do número crescente de cadáveres. Na capital, o horror atingiu níveis quase impossíveis de imaginar, já que relatos descrevem ruas silenciosas, interrompidas apenas pelo som de carroças transportando mortos, edifícios inteiros abandonados após famílias desaparecerem em poucos dias e uma sensação sufocante de fim iminente, espalhando-se entre ricos e pobres igualmente vulneráveis, enquanto os responsáveis por remover corpos deixavam de existir tão rapidamente quanto aqueles que tentavam enterrar, obrigando autoridades a improvisarem valas comuns e depósitos temporários numa cidade que por décadas simbolizara estabilidade, riqueza e continuidade, mas que agora parecia contemplar a própria mortalidade diante de um inimigo impossível de combater com muralhas, ouro ou legiões. Nem o próprio Justiniano escapou do alcance da doença, porque em determinado momento o imperador adoeceu gravemente, levando rumores de sucessão e colapso político a espalharem-se pela corte, enquanto oficiais, nobres e burocratas avaliavam silenciosamente possibilidades futuras, caso o governante morresse. Embora ele eventualmente sobrevivesse, algo interpretado por muitos como sinal de proteção divina, ainda que sua recuperação não pudesse esconder a devastação estrutural causada pela peste, já que campos ficaram sem trabalhadores, receitas fiscais despencaram, regiões inteiras perderam população e o exército começou a enfrentar dificuldades crescentes para recrutar homens suficientes para campanhas prolongadas. Ao mesmo tempo, no Oriente, um inimigo muito mais sofisticado do que os reinos germânicos do Ocidente observava cuidadosamente o enfraquecimento bizantino, porque o Império Sassânida da Pérsia, sob o poderoso Cosroes I, iniciou sucessivas ofensivas capazes de ameaçar diretamente cidades importantes da fronteira oriental, culminando no saque de Antioquia em 540, um dos centros urbanos mais ricos e prestigiosos do Império, obrigando Justiniano a dividir sua atenção entre sonhos ocidentais e perigos imediatos no Oriente, pagando tributos temporários para evitar conflitos ainda mais destrutivos e demonstrando que a geografia condenava Bizâncio a lutar continuamente em múltiplas frentes. Nos últimos anos de seu reinado, Justiniano permaneceu obstinadamente fiel à ideia de que sua missão transcendia limitações humanas, continuando projetos de construção, revisando leis e tentando reforçar a ortodoxia cristã como elemento unificador de uma sociedade cada vez mais pressionada por tensões religiosas e sociais, chegando inclusive a fechar a antiga Academia de Atenas, encerrando simbolicamente uma tradição filosófica que remontava aos dias de Platão, como se estivesse determinado a garantir que o futuro do império pertencesse definitivamente ao cristianismo e não às sombras persistentes do mundo pagão. Quando Justiniano morreu em 565, após quase 4 décadas de governo, deixou para trás um legado tão extraordinário quanto contraditório, porque sob seu comando, Bizâncio alcançara conquistas territoriais impressionantes, construíra monumentos grandiosos
e preservar a herança jurídica da antiguidade, mas também herdaram o Estado financeiramente pressionado, enfraquecido demograficamente pela peste e militarmente sobrecarregado por guerras incessantes, de modo que o sonho de restaurar Roma parecia ao mesmo tempo glorioso e perigosamente frágil, como uma chama brilhante sustentada por combustível cada vez mais escasso. Após a morte de Justiniano, o império herdado por seus sucessores parecia vasto nos mapas, mas profundamente vulnerável sob a superfície, porque os cofres haviam sido drenados pelas guerras de reconquista. Cidades permaneciam marcadas pela devastação da peste, e soldados espalhavam-se perigosamente entre fronteiras distantes demais para serem protegidas ao mesmo tempo, de modo que aquilo que o grande imperador imaginara como uma restauração definitiva começou quase imediatamente a desfazer-se diante de novos inimigos e problemas antigos, como se a própria história estivesse corrigindo aquilo que julgava excessivamente ambicioso, lembrando aos governantes seguintes que sustentar conquistas era frequentemente muito mais difícil do que alcançá-las. Na Itália, a situação deteriorou-se com velocidade alarmante quando os lombardos atravessaram os Alpes apenas 3 anos após a morte de Justiniano, não buscando coexistir sob a autoridade imperial, mas ocupando terras de maneira definitiva e fragmentando novamente regiões recém-recuperadas, enquanto nos Balcãs, ondas sucessivas de eslavos e ávaros atravessavam fronteiras antes protegidas pelo Danúbio, saqueando vilas, queimando cidades e estabelecendo assentamentos permanentes em territórios que haviam pertencido à civilização romana durante séculos, criando um cenário de insegurança contínua, onde até regiões próximas de Constantinopla passaram a temer ataques inesperados vindos do norte. Mas a ameaça mais devastadora surgiu no Oriente, onde o Império Sassânida da Pérsia, liderado por Cosroes II, lançou ofensivas de uma intensidade jamais vista em gerações, conquistando rapidamente cidades fundamentais da ordem bizantina e mergulhando o império numa sensação crescente de derrota inevitável, porque Antioquia caiu, Damasco foi tomada, Jerusalém sucumbiu em 614 e o objeto mais sagrado do cristianismo imperial, a chamada verdadeira cruz, associada à crucificação de Cristo, foi carregado pelos persas como troféu de guerra, enquanto o Egito, celeiro vital que alimentava Constantinopla, acabaria também sendo perdido poucos anos depois, deixando muitos habitantes convencidos de que o fim talvez estivesse finalmente próximo. Foi nesse contexto quase desesperador que surgiu Heráclio, filho do governador bizantino da África, um homem cuja chegada ao poder, em 610, não aconteceu através da estabilidade institucional, mas por meio de uma revolta militar contra o impopular imperador Focas, e quando assumiu o trono, encontrou uma realidade assustadora. Províncias essenciais haviam sido perdidas, o tesouro estava pressionado e até a própria capital começava a sentir medo de uma invasão definitiva, obrigando-o a compreender rapidamente que métodos antigos já não bastavam para preservar aquilo que restava do império, exigindo reformas profundas capazes de adaptar Bizâncio à luta pela sobrevivência. Uma das mudanças mais importantes promovidas durante esse período foi a reorganização administrativa e militar das províncias restantes através do sistema de temas, no qual soldados recebiam terras em troca de serviço hereditário, transformando defesa numa obrigação local profundamente ligada ao território protegido. Solução que parecia ao mesmo tempo prática e necessária numa época em que recursos escasseavam e grandes exércitos profissionais tornavam-se financeiramente impossíveis de sustentar.
permitindo que regiões ameaçadas mantivessem forças próprias mais rápidas e comprometidas com a proteção de suas comunidades, ainda que essa reorganização também alterasse profundamente a relação entre exército, governo e sociedade. Mesmo com reformas em andamento, Heráclio sabia que permanecer apenas na defensiva significaria assistir lentamente ao desaparecimento do império, razão pela qual decidiu apostar numa campanha militar de ousadia quase impensável, conduzindo tropas através das montanhas do Cáucaso em longas marchas durante o inverno para atacar diretamente o coração persa, numa estratégia que surpreendeu adversários acostumados a confrontos previsíveis nas fronteiras, até culminar na decisiva Batalha de Nínive em 627, onde forças bizantinas exaustas conseguiram impor uma vitória tão inesperada que abalou profundamente a autoridade sassânida e abriu caminho para negociações de paz favoráveis. Poucos anos depois, aquilo que parecia impossível tornara-se realidade. Os territórios conquistados foram recuperados. Jerusalém voltou ao controle bizantino e a verdadeira cruz retornou solenemente à cidade sagrada, permitindo que Heráclio fosse celebrado como salvador da civilização romana oriental. Um governante capaz de restaurar esperança depois de décadas de derrotas humilhantes. E talvez nenhum momento simbolize melhor essa sensação do que sua entrada triunfal, carregando o símbolo sagrado que muitos acreditavam perdido para sempre, enquanto multidões enxergavam naquele triunfo a confirmação de que Deus ainda protegia Constantinopla e seus imperadores. Mas enquanto Bizâncio celebrava o aparente renascimento, uma nova força surgia silenciosamente nas paisagens áridas da Península Arábica, unificando tribos antes dispersas sob a liderança espiritual de Maomé e a mensagem de uma fé monoteísta destinada a transformar o mundo. Porque mal Heráclio conseguira derrotar a Pérsia, exércitos muçulmanos começaram a expandir-se numa velocidade impressionante, encontrando dois gigantes exaustos após décadas de guerra contínua. E quando tropas bizantinas enfrentaram os árabes na Batalha de Yarmouk, em 636, sofreram uma derrota devastadora, que abriu caminho para perdas ainda mais profundas. Em poucos anos, Damasco caiu novamente. Jerusalém foi perdida. O Egito desapareceu do controle imperial e regiões que durante séculos haviam formado o núcleo econômico e espiritual do Mediterrâneo Oriental passaram definitivamente para mãos islâmicas, obrigando Bizâncio a aceitar uma transformação radical. O Império Universal imaginado pelos antigos romanos já não existia, restando agora um estado muito menor, mais concentrado na Ásia Menor, progressivamente grego em cultura e intensamente ortodoxo em identidade, mas ainda determinado a sobreviver contra probabilidades que pareciam cada vez mais impossíveis. Depois das derrotas esmagadoras sofridas diante dos exércitos islâmicos, Bizâncio encontrou-se reduzido a algo que poucas gerações antes pareceria impensável. Porque as antigas províncias da Síria, Palestina e Egito, terras que haviam alimentado cidades, financiado exércitos e sustentado centros intelectuais durante séculos, já não pertenciam ao Império. Enquanto Constantinopla observava o Mediterrâneo transformar-se de espaço quase exclusivamente romano em território disputado por novas forças políticas e espirituais, obrigando governantes e habitantes a aceitarem uma verdade dolorosa. Sobreviver exigiria abandonar a nostalgia da grandeza perdida e aprender a existir como uma civilização sitiada, menor em extensão, mas ainda ferozmente determinada a resistir. Essa resistência foi testada de forma brutal quando, entre 674 e 678, forças muçulmanas lançaram um gigantesco cerco combinado contra Constantinopla, aproximando-se por terra e mar
numa tentativa de destruir o centro nervoso da resistência bizantina, enquanto habitantes observavam navios inimigos multiplicarem-se no horizonte e rumores de fome, invasão e massacre espalhavam-se pelas ruas da cidade. Mas aquilo que parecia anunciar o fim transformou-se numa demonstração extraordinária da engenhosidade defensiva bizantina, porque os defensores utilizaram uma arma misteriosa conhecida como fogo grego, uma substância incendiária capaz de continuar queimando mesmo sobre a água, lançada através de tubos metálicos montados em navios imperiais e transformando o mar diante das muralhas num cenário aterrador de chamas flutuantes e embarcações inimigas consumidas pelo fogo. Décadas depois, entre 717 e 718, Constantinopla enfrentaria novo teste existencial, quando outro enorme exército islâmico cercou a cidade durante meses, apostando que fome e desgaste finalmente fariam aquilo que espadas não haviam conseguido, mas uma combinação de inverno extremamente rigoroso, resistência popular, organização militar e novamente o uso devastador do fogo grego destruiu esperanças dos invasores, marcando uma vitória tão decisiva que muitos historiadores considerariam aquele momento um dos pontos de virada mais importantes da história medieval. Porque se Constantinopla tivesse caído então, talvez a expansão islâmica tivesse penetrado muito mais profundamente na Europa, alterando de maneira imprevisível o futuro religioso, político e cultural do continente. Mesmo sobrevivendo militarmente, Bizâncio já não era o mesmo império de outrora, porque a perda permanente das grandes cidades orientais obrigou Constantinopla a tornar-se o centro absoluto da ortodoxia cristã, especialmente após Jerusalém, Alexandria e Antioquia passarem ao controle muçulmano, fortalecendo enormemente a autoridade espiritual do patriarca da capital e consolidando uma identidade mais homogênea, profundamente grega na linguagem e ortodoxa na fé, transformação simbolizada também pela decisão de Heráclio de substituir oficialmente o latim pelo grego como idioma administrativo, encerrando silenciosamente uma tradição romana que sobrevivera por séculos, mesmo depois da fundação da Nova Roma no Bósforo. Mas quando ameaças externas começaram lentamente a estabilizar-se, uma guerra ainda mais dolorosa explodiu dentro da própria sociedade bizantina, não travada por exércitos estrangeiros, mas por ideias, símbolos e interpretações sobre o sagrado. Porque, em 726, o imperador Leão III decretou restrições severas ao uso de ícones religiosos, iniciando aquilo que ficaria conhecido como iconoclastia, um conflito espiritual e político cuja pergunta central parecia simples, mas escondia implicações profundas. Imagens de Cristo, santos e figuras sagradas representavam instrumentos legítimos de devoção ou perigosos desvios que aproximavam os fiéis da idolatria condenada pelas Escrituras. A decisão dividiu o império de forma quase irreconciliável, porque, enquanto setores próximos ao trono defendiam a destruição das imagens, alegando pureza espiritual e influência excessiva dos mosteiros sobre a população, monges, artistas e grande parte do povo viam os ícones não como objetos de adoração, mas como janelas para o divino, expressões visíveis de uma fé profundamente emocional, fazendo com que igrejas fossem invadidas, imagens quebradas ou cobertas de tinta, monges perseguidos e multidões revoltadas transformassem debates teológicos em confrontos reais capazes de incendiar cidades e destruir comunidades inteiras. Sob Constantino V, filho de Leão III, a perseguição intensificou-se dramaticamente, porque o imperador não apenas proibiu ícones, mas tentou justificar teologicamente sua destruição, argumentando que qualquer representação material de Cristo diminuía sua natureza divina e corrompia a compreensão correta da encarnação.
levando muitos defensores das imagens ao exílio, prisão ou humilhação pública, enquanto mosteiros eram confiscados e convertidos para outros usos, criando uma atmosfera de medo, na qual até objetos religiosos antes comuns passaram a ser escondidos como segredos perigosos dentro de residências particulares e pequenas comunidades afastadas. Ainda assim, a resistência jamais desapareceu completamente, alimentada especialmente por pensadores como João Damasceno, que defendia a legitimidade dos ícones, argumentando que, se Deus havia assumido forma humana através de Cristo, então a matéria podia servir como veículo legítimo da presença espiritual, distinção que se tornaria central para a teologia ortodoxa, ao afirmar que venerar uma imagem não significava adorar madeira ou tinta, mas honrar aquilo que ela representava, ideia suficientemente poderosa para sobreviver a décadas de perseguição e mudanças políticas sucessivas. Somente em 843, durante a regência da imperatriz Teodora, os ícones foram oficialmente restaurados numa cerimônia celebrada como o Triunfo da Ortodoxia, encerrando mais de um século de divisões religiosas e reafirmando uma identidade espiritual profundamente visual, ritualística e teologicamente sofisticada, ao mesmo tempo em que Bizâncio emergia daquele trauma mais distinto do que nunca tanto do mundo islâmico quanto do Ocidente Latino, consolidando uma civilização cuja sobrevivência dependeria não apenas de exércitos e muralhas, mas também da extraordinária capacidade de redefinir a própria alma diante das crises. Quando o século IX começou a aproximar-se de seu fim, Bizâncio já não parecia a civilização desesperada que havia lutado pela própria sobrevivência durante os tempos das invasões árabes e das guerras religiosas, porque apesar de mutilado territorialmente, o império aprendera a transformar necessidade em adaptação, reorganizando sua administração, fortalecendo suas estruturas militares e lentamente reconstruindo aquilo que quase desaparecera durante os séculos de crise, de modo que enquanto muitos reinos do Ocidente ainda enfrentavam fragmentação política, conflitos dinásticos e economias frágeis, Constantinopla voltava a pulsar como centro intelectual, espiritual e comercial de um mundo que começava novamente a olhar para o Oriente em busca de estabilidade, refinamento e autoridade. Grande parte dessa recuperação foi possível graças ao amadurecimento do sistema dos temas, originalmente criado como solução emergencial, mas que aos poucos se transformou na espinha dorsal do renascimento bizantino, porque soldados instalados em propriedades agrícolas passaram a defender regiões específicas em troca de terras e privilégios hereditários, criando uma sociedade profundamente ligada à ideia de defesa territorial, onde camponeses armados protegiam aquilo que cultivavam e governadores provinciais exerciam simultaneamente funções militares e administrativas. Solução que, embora rompesse com antigas tradições romanas de separação de poderes, mostrava-se extremamente eficaz numa realidade onde rapidez militar e autonomia regional frequentemente significavam a diferença entre sobrevivência e colapso. Enquanto as fronteiras tornavam-se relativamente mais seguras, Constantinopla redescobria parte de sua confiança cultural e intelectual, porque escolas, mosteiros e centros de ensino voltaram a copiar manuscritos antigos, preservar obras filosóficas gregas e estimular discussões teológicas sofisticadas, permitindo aquilo que estudiosos posteriores chamariam de Renascimento Macedônico, um período em que textos clássicos outrora ameaçados de esquecimento voltaram a circular entre estudiosos, arquitetos e administradores,
Ao mesmo tempo em que a arte religiosa refinava estilos próprios, marcados por ícones cuidadosamente elaborados, mosaicos dourados e cerimônias litúrgicas tão elaboradas que visitantes estrangeiros frequentemente descreviam a experiência de entrar em igrejas bizantinas como algo próximo de atravessar uma fronteira invisível entre o mundo terrestre e o celestial. Foi nesse ambiente de renovação que a dinastia macedônica começou a consolidar-se, após a ascensão de Basílio I em 867, um governante de origem surpreendentemente humilde que, vindo de uma família camponesa, alcançou o trono através de habilidade política, alianças oportunas e extraordinária capacidade administrativa, tornando-se fundador de uma linhagem destinada a supervisionar um dos períodos mais estáveis e brilhantes da história bizantina, porque seus sucessores compreenderam que restaurar prestígio exigia não apenas vitórias militares, mas também organização fiscal, estabilidade jurídica e fortalecimento gradual das instituições capazes de sustentar um império por longo prazo. Sob Leão VI, conhecido como o Sábio, o trabalho iniciado por Justiniano séculos antes foi profundamente revisado e adaptado, sobretudo através da monumental reorganização legal conhecida como Basílica, que traduziu antigas leis do latim para o grego e reorganizou enormes quantidades de legislação imperial de maneira mais prática para a realidade contemporânea, preservando ao mesmo tempo a continuidade jurídica romana enquanto ajustava o sistema às necessidades de um Estado medieval, de modo que juízes, administradores e oficiais provinciais passaram a operar dentro de estruturas legais relativamente consistentes, algo raro numa época em que muitos reinos europeus dependiam mais de costumes locais e arbitrariedades nobres do que de códigos organizados. Mas talvez nenhum aspecto demonstrasse melhor a sofisticação bizantina desse período do que sua política em relação à agricultura e à pequena propriedade rural, porque os imperadores compreendiam claramente que pequenos proprietários livres eram essenciais tanto para a arrecadação fiscal quanto para recrutamento militar, levando sucessivas legislações a tentar impedir que aristocratas absorvessem terras camponesas durante crises econômicas, secas ou períodos de fome, ainda que tais esforços enfrentassem resistência crescente dos chamados dinatoi, famílias poderosas que progressivamente acumulavam enormes propriedades e começavam a ameaçar o equilíbrio social sobre o qual repousava grande parte da força bizantina. Paralelamente à recuperação interna, Bizâncio expandia sua influência espiritual para além das próprias fronteiras, através de missões religiosas cuidadosamente planejadas, especialmente após o envio dos irmãos Cirilo e Metódio aos territórios eslavos em 863, onde desenvolveram alfabetos adaptados às línguas locais e traduziram textos religiosos essenciais, permitindo que povos inteiros passassem a praticar o cristianismo ortodoxo sem abandonar suas identidades culturais, iniciativa cuja importância seria monumental, porque lançaria bases espirituais duradouras para regiões como Bulgária, Sérvia e, futuramente, a Rússia, expandindo a influência bizantina muito além daquilo que exércitos sozinhos poderiam conquistar. Ainda assim, enquanto o Oriente consolidava sua identidade ortodoxa, a distância entre Constantinopla e Roma crescia lentamente através de diferenças litúrgicas, políticas e teológicas que pareciam pequenas isoladamente, mas cumulativamente criavam uma sensação crescente de separação, sobretudo após debates sobre a autoridade papal e alterações ocidentais no credo niceno, particularmente a adição da expressão filioque, segundo a qual o Espírito Santo procederia do Pai e do Filho, mudança rejeitada pelos bizantinos,
tanto por razões doutrinárias quanto por ter sido feita sem consenso universal, aprofundando ressentimentos silenciosos que mais tarde desembocariam numa ruptura muito mais grave. Apesar dessas tensões, o final do século IX e o início do X testemunharam um império novamente confiante, financeiramente estável e culturalmente vibrante, uma civilização que sobrevivera a perdas aparentemente irreparáveis, sem abandonar a convicção de ser a continuação legítima de Roma, mas agora profundamente transformada, mais grega, mais ortodoxa e extraordinariamente adaptável, preparando o cenário para o surgimento de um governante cuja disciplina militar e brutalidade calculada levariam Bizâncio ao auge de seu poder medieval. Basílio II, o homem que o mundo lembraria como o matador de búlgaros. Quando Basílio II finalmente assumiu o controle real do império, após décadas marcadas por regências, conspirações e generais ambiciosos disputando autoridade em nome de imperadores frágeis, poucos poderiam prever que aquele homem reservado, austero e aparentemente distante do brilho extravagante da corte, transformaria Bizâncio na maior potência do Mediterrâneo medieval. Porque, diferente de muitos soberanos criados entre luxos excessivos, Basílio parecia desconfiar da ostentação, preferindo campanhas militares, disciplina administrativa e trabalho silencioso à teatralidade palaciana, moldando uma personalidade endurecida pelas dificuldades da juventude e pelas constantes ameaças enfrentadas logo após sua ascensão ao trono em 976, quando revoltas internas quase destruíram sua autoridade antes mesmo de consolidar-se. Os primeiros anos de governo foram consumidos por guerras civis perigosas, sobretudo contra poderosos generais da Anatólia, que acreditavam possuir legitimidade suficiente para desafiar o jovem imperador, obrigando Basílio a buscar ajuda inesperada junto ao príncipe Vladimir de Kiev, prometendo uma princesa bizantina em casamento em troca de guerreiros capazes de ajudá-lo a esmagar rebeliões internas, aliança que não apenas garantiu sua sobrevivência política, mas também produziria consequências históricas imensas, porque a conversão do governante de Kiev ao cristianismo ortodoxo abriu caminho para que vastos territórios eslavos passassem lentamente à influência espiritual e cultural bizantina, alterando profundamente a história futura do leste europeu. Depois de superar rivais internos, Basílio voltou sua atenção para o desafio que mais ameaçava a supremacia bizantina nos Balcãs, o poderoso reino búlgaro, liderado pelo czar Samuel, cuja expansão territorial ameaçava diretamente o equilíbrio regional construído durante décadas anteriores, razão pela qual o imperador iniciou uma campanha longa, paciente e extremamente metódica, recusando-se a apostar em batalhas espetaculares de resultado incerto e preferindo um avanço gradual, baseado na captura sistemática de fortalezas, no controle de passagens montanhosas e no enfraquecimento progressivo das linhas de abastecimento inimigas, estratégia cansativa, mas devastadoramente eficaz contra um adversário acostumado à guerra de movimento. Essa longa luta alcançou seu momento mais brutal em 1014, na Batalha de Kleidion, quando tropas bizantinas conseguiram surpreender e derrotar decisivamente o exército búlgaro numa estreita passagem montanhosa, episódio que seria lembrado não apenas pela vitória militar, mas pela terrível decisão tomada por Basílio após o combate, porque, segundo cronistas posteriores, aproximadamente 14.000 prisioneiros búlgaros teriam sido cegados, deixando apenas um homem com um olho intacto para conduzir cada grupo de volta ao soberano Samuel, cuja reação ao contemplar seu exército mutilado teria sido tão devastadora emocionalmente que morreu poucos dias depois,
acontecimento que destruiu a resistência búlgara e consolidou definitivamente a reputação aterradora do imperador. A anexação da Bulgária, em 1018, marcou não apenas um triunfo militar extraordinário, mas também a consolidação de uma estabilidade regional raramente alcançada por Bizâncio desde os tempos de Justiniano. Porque o império recuperava vastas terras agrícolas, fortalecia sua arrecadação tributária e eliminava um rival que durante gerações ameaçara Constantinopla, enquanto Basílio demonstrava habilidade administrativa ao integrar elites locais dentro da aristocracia imperial, concedendo títulos e privilégios em troca de lealdade política, estratégia que reduzia a resistência e transformava antigos inimigos em participantes da ordem bizantina, sem exigir assimilação forçada e imediata. Enquanto os Balcãs eram estabilizados, Basílio expandia a influência para o Oriente, através de campanhas cuidadosamente conduzidas na Armênia e no Cáucaso, regiões fundamentais tanto para a segurança das fronteiras quanto para o controle de rotas comerciais estratégicas, adotando uma combinação pragmática de anexações diretas, alianças matrimoniais e relações tributárias que ampliavam o alcance bizantino sem necessariamente exigir ocupação militar constante, permitindo ao império exercer autoridade indireta sobre territórios complexos e etnicamente diversos, reforçando ainda mais a percepção de que Constantinopla havia recuperado parte da grandeza política e diplomática dos séculos anteriores. Por trás dos sucessos militares, existia também uma administração extraordinariamente rigorosa, porque Basílio dedicava enorme atenção às finanças imperiais e demonstrava desconfiança constante em relação às grandes famílias aristocráticas, especialmente aquelas que acumulavam propriedades às custas de pequenos agricultores, responsáveis tanto pelo pagamento de impostos quanto pelo fornecimento de soldados, levando o imperador a implementar medidas severas para limitar abusos, impedir apropriações indevidas e preservar uma base camponesa relativamente independente, ainda que isso provocasse profundo ressentimento entre elites provinciais acostumadas a expandir influência sem interferência do trono. A disciplina fiscal do período alcançou níveis impressionantes, já que a moeda bizantina preservou sua pureza. O comércio mediterrâneo floresceu sob estabilidade monetária e a arrecadação tornou-se tão eficiente que, ao morrer em 1025, após quase 50 anos de governo, Basílio deixou cofres repletos de ouro numa escala raramente vista na história medieval. Algo ainda mais notável, considerando sua recusa em desperdiçar recursos com excessos cerimoniais ou construções grandiosas, preferindo fortalecer exércitos, sustentar fronteiras e preservar reservas financeiras capazes de proteger o império diante de crises futuras. Ainda assim, sob a aparência brilhante daquele auge medieval, escondiam-se fragilidades perigosas que o próprio Basílio, talvez sem perceber, deixaria sem solução. Porque a crescente dependência de mercenários começava lentamente a enfraquecer o antigo sistema militar, baseado em pequenos proprietários rurais. Aristocratas continuavam acumulando poder econômico, apesar das restrições imperiais e privilégios comerciais concedidos às cidades italianas, especialmente Veneza. Criavam dependências econômicas cujas consequências só seriam plenamente percebidas décadas depois. De modo que, quando o imperador morreu sem filhos e deixou o trono para sucessores muito menos capazes, Bizâncio encontrava-se simultaneamente no auge de sua força e perigosamente próximo do início de uma nova era de declínio. Depois da morte de Basílio II em 1025, o império, que parecia ter alcançado uma estabilidade quase inabalável,
começou a revelar fissuras com uma velocidade tão surpreendente que muitos contemporâneos mal conseguiam compreender como uma potência aparentemente invencível podia enfraquecer tão depressa, porque o sucessor imediato, Constantino VIII, já idoso e pouco preparado para governar, após décadas vivendo à sombra do irmão mais disciplinado, dedicou-se mais ao conforto pessoal do que à preservação das instituições cuidadosamente fortalecidas durante meio século, permitindo que favoritos da corte, burocratas oportunistas e famílias aristocráticas recuperassem influência sobre assuntos militares, fiscais e administrativos, corroendo lentamente a eficiência que sustentara o auge bizantino. Quando Constantino morreu, sem herdeiros masculinos claros, abriu-se um período de instabilidade sucessória, marcado por alianças matrimoniais, conspirações e disputas cortesãs envolvendo a imperatriz Zoe, figura central de uma sucessão quase teatral, na qual maridos, amantes, generais e burocratas alternavam-se no poder, enquanto interesses rivais manipulavam decisões imperiais. Situação que, à primeira vista, poderia parecer apenas intriga palaciana, mas que teve consequências devastadoras para a estrutura do Estado, porque cargos administrativos passaram a ser distribuídos como recompensas políticas em vez de mérito. Oficiais experientes foram substituídos por favoritos incompetentes, e recursos essenciais começaram a ser desperdiçados numa corte cada vez mais preocupada consigo mesma do que com a segurança das fronteiras. Enquanto Constantinopla mergulhava em rivalidades internas, uma ameaça silenciosa começava a transformar o equilíbrio militar do Oriente, porque povos turcos seljúcidas avançavam progressivamente pela Armênia e pelas regiões orientais da Anatólia, inicialmente surgindo como pequenos grupos nômades e forças dispersas, mas rapidamente organizando-se sob lideranças capazes de combinar mobilidade extraordinária, cavalaria eficiente e ambições territoriais permanentes, algo muito diferente das incursões passageiras enfrentadas por Bizâncio no passado. Enquanto no Ocidente, os normandos consolidavam controle sobre possessões bizantinas no sul da Itália, removendo gradualmente aquilo que restava da antiga influência imperial sobre a península. Ao mesmo tempo, problemas internos agravavam perigos externos, sobretudo porque a antiga ligação entre terra, defesa e serviço militar começou a desmoronar cada vez mais rapidamente, já que grandes proprietários absorviam terras de pequenos agricultores responsáveis pelo sistema militar tradicional dos temas, reduzindo o número de camponeses capazes de sustentar tropas locais e obrigando governantes a depender progressivamente de mercenários estrangeiros, normandos, armênios, escandinavos e cavaleiros contratados, cuja eficiência militar frequentemente vinha acompanhada de lealdades frágeis, baseadas não em devoção ao império, mas em pagamentos constantes que se tornavam cada vez mais difíceis diante do enfraquecimento financeiro do Estado. A deterioração econômica agravou ainda mais o problema, quando imperadores posteriores começaram a reduzir gradualmente a pureza da moeda de ouro bizantina, o lendário nomisma, que durante séculos simbolizara a estabilidade em todo o Mediterrâneo, numa tentativa desesperada de aliviar pressões fiscais e financiar despesas crescentes, decisão aparentemente prática no curto prazo, mas profundamente destrutiva a longo prazo, porque comerciantes começaram lentamente a desconfiar da moeda imperial. Receitas tornaram-se menos previsíveis e a própria credibilidade financeira, construída cuidadosamente durante gerações, começou a desintegrar-se, enfraquecendo um dos pilares centrais da força bizantina. Tudo isso preparou o terreno para o desastre que transformaria definitivamente o destino do império. A Batalha de Manzikert, em 1071, quando o imperador romano IV Diógenes
decidiu enfrentar diretamente os seljúcidas liderados por Alp Arslan, numa tentativa de restaurar a autoridade sobre as fronteiras orientais, reunindo um exército numeroso, porém internamente dividido por rivalidades políticas e desconfianças aristocráticas, porque parte significativa da elite cortesã, ligada à poderosa família Ducas, via Romano mais como ameaça política do que como líder legítimo, criando um ambiente no qual interesses pessoais começaram perigosamente a interferir na própria sobrevivência do Estado. No campo de batalha, aquilo que deveria ser demonstração de força transformou-se rapidamente numa catástrofe alimentada não apenas pela habilidade militar seljúcida, mas também pela desorganização bizantina e pela traição silenciosa de comandantes rivais, culminando no colapso das linhas imperiais e na captura do próprio Romano IV, um evento tão chocante que espalhou sensação de humilhação por todo o império, embora a derrota em si talvez ainda pudesse ter sido administrada diplomaticamente, já que Alp Arslan demonstrou relativa moderação nas condições impostas ao imperador capturado, sugerindo acordos negociáveis em vez de destruição imediata. Mas o verdadeiro desastre começou depois da batalha, porque, enquanto Romano tentava retornar ao poder, facções rivais em Constantinopla recusaram-se a aceitá-lo, desencadeando uma guerra civil devastadora, durante a qual pretendentes ao trono convidaram justamente forças turcas para apoiar disputas internas, permitindo que os seljúcidas penetrassem cada vez mais profundamente na Anatólia, sem enfrentar resistência coordenada, ocupando campos agrícolas, cidades abandonadas e regiões que durante séculos haviam formado o coração econômico e militar do império, numa perda territorial tão rápida que muitos habitantes sequer compreenderam quando exatamente suas terras deixaram de ser bizantinas. Em menos de uma década, aquilo que antes era centro da força imperial transformou-se no Sultanato de Rum, estabelecido perigosamente próximo de Constantinopla, enquanto multidões gregas fugiam para regiões costeiras ou cidades fortificadas, deixando vastas áreas rurais esvaziadas e reduzindo dramaticamente a base econômica, populacional e militar do império, numa transformação cuja gravidade dificilmente pode ser exagerada, porque Bizâncio perdera não apenas território, mas justamente a região que por séculos sustentara exércitos, impostos e estabilidade política. Como se essa crise não bastasse, em 1054, uma ruptura religiosa aparentemente diplomática tornara-se símbolo de algo muito mais profundo quando Roma e Constantinopla excomungaram-se mutuamente, formalizando o grande cisma entre cristianismo ortodoxo e católico. Divisão que enfraqueceu possibilidades de cooperação futura justamente no momento em que Bizâncio mais precisaria de aliados, deixando o império diante de uma realidade brutal. Depois de décadas de negligência, derrotas e divisões internas, sobreviver já não dependeria apenas de preservar tradições antigas, mas de encontrar formas inteiramente novas de enfrentar um mundo profundamente transformado. Quando Aleixo I Comneno assumiu o poder em 1081, Bizâncio parecia um império sobrevivendo apenas pela memória de sua antiga grandeza, porque a Anatólia permanecia em grande parte sob domínio turco, normandos ameaçavam os Balcãs pelo oeste, cofres imperiais haviam sido enfraquecidos por décadas de má administração, e o próprio prestígio da autoridade bizantina parecia abalado por derrotas tão sucessivas que muitos já não acreditavam ser possível restaurar estabilidade. Mas Aleixo, diferente de vários predecessores, compreendeu rapidamente que insistir em fórmulas antigas significaria apenas repetir fracassos, razão pela qual começou a reorganizar o Estado de maneira pragmática, fortalecendo alianças familiares, reformando finanças e adaptando estruturas militares às novas realidades do século.
Em vez de tentar reviver integralmente o antigo sistema dos temas, já profundamente comprometido pela perda da Anatólia e pela concentração de propriedades nas mãos aristocráticas, Aleixo fortaleceu um modelo baseado na concessão de rendas territoriais, conhecido como pronoia, através do qual nobres recebiam receitas locais em troca de fornecer cavaleiros armados ao império. Solução imperfeita, mas funcional diante da escassez de recursos e da urgência militar, enquanto reformas monetárias restauravam parcialmente a confiança econômica através da criação de novas moedas de ouro mais estáveis, medidas difíceis e frequentemente impopulares, incluindo até a apropriação de bens eclesiásticos para financiar defesa, mas consideradas necessárias por um governante convencido de que sobrevivência exigia sacrifícios imediatos. Ainda assim, Aleixo sabia que mesmo um império reorganizado dificilmente conseguiria sozinho recuperar a Anatólia perdida, motivo pelo qual tomou uma decisão que alteraria profundamente a história mediterrânea, ao enviar emissários ao Papa Urbano II, solicitando contingentes militares ocidentais para auxiliar na reconquista de territórios tomados pelos turcos, imaginando provavelmente pequenos grupos disciplinados de guerreiros mercenários subordinados à coordenação bizantina, sem prever que seu pedido acabaria desencadeando algo muito maior. Um movimento religioso, militar e emocional que mobilizaria milhares de cavaleiros, peregrinos e aventureiros de toda a Europa Ocidental, sob a bandeira daquilo que seria conhecido como Primeira Cruzada. Quando os primeiros cruzados começaram a chegar a Constantinopla em 1096, o choque cultural tornou-se imediatamente evidente, porque os bizantinos viam aqueles cavaleiros latinos como homens impulsivos, violentos e pouco refinados, frequentemente desconfiando de seus costumes, sua disciplina limitada e de interpretações religiosas consideradas excessivamente rígidas, enquanto os ocidentais observavam Constantinopla com espanto quase incrédulo, incapazes de compreender como uma cidade tão rica, sofisticada e monumental ainda podia existir numa época em que muitas cidades europeias haviam encolhido drasticamente, criando uma relação marcada simultaneamente por fascínio, necessidade e profunda suspeita mútua. Apesar das tensões, a cooperação inicial revelou-se surpreendentemente eficaz, sobretudo porque Aleixo exigiu juramentos dos líderes cruzados, comprometendo-os a devolver antigos territórios bizantinos eventualmente conquistados, ao mesmo tempo em que oferecia guias, abastecimento e apoio logístico cuidadosamente calculado, estratégia que produziu resultados importantes quando Niceia, localizada perigosamente próxima de Constantinopla e transformada pelos turcos em centro de poder regional, foi recuperada em 1097 e devolvida ao controle bizantino, permitindo ao Império restabelecer comunicações essenciais e recuperar parte da segurança perdida após o desastre de Manzikert. À medida que os cruzados avançavam pelo interior da Anatólia e posteriormente rumo à Síria e Jerusalém, derrotando forças turcas em sucessivas batalhas, Bizâncio aproveitou a oportunidade para reconquistar regiões costeiras importantes e fortalecer posições estratégicas no oeste da Ásia Menor, embora a cooperação rapidamente começasse a deteriorar-se devido a expectativas incompatíveis, porque muitos líderes cruzados passaram a considerar cidades conquistadas como propriedades pessoais e recusaram-se a devolver territórios ao Império, especialmente em Antioquia, cuja retenção pelos latinos aprofundou ressentimentos bizantinos e alimentou a sensação crescente
de que aqueles supostos aliados talvez representassem um perigo tão imprevisível quanto os próprios inimigos muçulmanos. Mesmo assim, sob os sucessores de Aleixo, especialmente João II e Manuel I Comneno, Bizâncio experimentou um período de recuperação impressionante, durante o qual campanhas militares recuperaram territórios adicionais na Anatólia, fortalezas voltaram ao controle imperial e diplomacia sofisticada permitiu influenciar principados cruzados, Hungria, Sérvia e diferentes atores mediterrâneos, enquanto Constantinopla novamente florescia como centro comercial e cultural, cuja riqueza ainda impressionava visitantes estrangeiros, embora sob a superfície começassem lentamente a acumular-se problemas que governantes habilidosos conseguiam apenas conter, sem realmente resolver. Um desses problemas surgiu justamente das concessões comerciais feitas às cidades marítimas italianas, sobretudo Veneza, Gênova e Pisa, porque, em troca de apoio naval e vantagens diplomáticas, mercadores estrangeiros receberam privilégios fiscais e autonomia crescente dentro da capital, criando bairros praticamente independentes que dominavam progressivamente setores fundamentais do comércio mediterrâneo, situação que enriquecia parceiros ocidentais, enquanto comerciantes gregos observavam sua própria influência diminuir, alimentando ressentimentos sociais perigosos que se misturavam à crescente hostilidade religiosa entre ortodoxos e latinos. Depois da morte de Manuel I, em 1180, a estabilidade construída pela dinastia Comnena começou a desfazer-se rapidamente quando sucessores fracos, regências impopulares e rivalidades internas mergulharam novamente o império em violência política, culminando em massacres contra residentes latinos dentro de Constantinopla e aprofundando ódios acumulados no Ocidente, ao mesmo tempo em que governantes incompetentes desperdiçavam recursos, enfraqueciam exércitos e permitiam deterioração administrativa tão severa que, no início do século XIII, potências ocidentais e rivais comerciais passaram a enxergar Bizâncio não mais como parceiro poderoso, mas como um império envelhecido, dividido e perigosamente vulnerável, preparando o cenário para uma tragédia que nenhum imperador romano teria considerado possível: a conquista de Constantinopla por outros cristãos. No início do século XIII, Constantinopla ainda impressionava qualquer visitante que se aproximasse de suas muralhas monumentais, de seus portos abarrotados de embarcações e das cúpulas douradas que pareciam erguer-se acima do mar como testemunhas silenciosas de séculos de glória imperial. Mas por trás daquela aparência de poder permanecia um império enfraquecido por administrações incompetentes, rivalidades aristocráticas, exércitos mal financiados e concessões comerciais excessivas a mercadores italianos, sobretudo venezianos, cuja influência econômica crescia dentro da capital numa proporção cada vez mais desconfortável, fazendo muitos habitantes sentirem que a cidade ainda parecia romana apenas na superfície, enquanto suas estruturas internas lentamente cediam sob o peso de décadas de negligência política. Foi nesse cenário instável que surgiu Aleixo Ângelo, filho do imperador deposto Isaac II, um jovem pretendente ao trono disposto a apostar tudo na promessa de recuperar o poder, fugindo de Constantinopla e buscando auxílio junto aos líderes da Quarta Cruzada, oferecendo recompensas tão extravagantes que beiravam o impossível: enormes somas de prata, ajuda militar para campanhas futuras e até a submissão da Igreja Ortodoxa à autoridade do Papa. Numa tentativa desesperada de convencer cavaleiros ocidentais endividados e líderes venezianos oportunistas de que restaurá-lo ao poder representaria lucro político, militar e econômico, ainda que poucos compreendessem naquele momento o preço devastador que Bizâncio pagaria por essa aliança imprudente.
Originalmente destinada ao Egito como ponto estratégico para recuperar Jerusalém, a Quarta Cruzada já enfrentava dificuldades financeiras severas quando encontrou no jovem príncipe bizantino uma oportunidade inesperada, especialmente sob influência decisiva do velho e calculista doge veneziano Enrico Dandolo, cuja visão comercial enxergava Constantinopla menos como aliada cristã e mais como rival econômica, cuja submissão poderia beneficiar enormemente Veneza, razão pela qual a expedição desviou-se progressivamente de seu objetivo inicial, primeiro atacando Zara e depois navegando rumo ao Bósforo, levando para diante das lendárias muralhas da Rainha das Cidades um exército ocidental cuja presença parecia impensável poucas gerações antes. Em 1203, os cruzados chegaram finalmente a Constantinopla e conseguiram restaurar Isaac II e seu filho Aleixo IV ao trono. Após a fuga do imperador Aleixo III, mas aquilo que parecia solução transformou-se rapidamente numa armadilha política impossível de sustentar, porque os novos governantes descobriram que simplesmente não possuíam recursos para cumprir as promessas absurdas feitas aos ocidentais, obrigando-os a aumentar impostos, confiscar bens religiosos e pressionar uma população já profundamente desconfiada dos estrangeiros latinos, situação que gerou revoltas crescentes até culminar numa explosão de violência popular e numa nova mudança de regime, quando Aleixo Ducas assumiu o poder e ordenou a morte do jovem imperador, apoiado pelos cruzados. Para os líderes da Quarta Cruzada, aquele acontecimento tornou-se justificativa perfeita para aquilo que muitos talvez já desejassem havia meses: atacar Constantinopla diretamente, rompendo quaisquer limites morais que ainda separavam Guerra Santa de pura ambição política e econômica. Porque, embora a cidade tivesse sobrevivido durante séculos a persas, ávaros, árabes, búlgaros e inúmeros cercos devastadores, seus defensores agora enfrentavam algo diferente. Cavaleiros cristãos, apoiados pela extraordinária capacidade naval veneziana. Combinação fatal que finalmente rompeu aquilo que, durante quase 900 anos, parecera impossível de violar. Em abril de 1204, depois de dias de combate feroz, as muralhas foram finalmente vencidas, e aquilo que se seguiu permanece entre os episódios mais devastadores da história medieval, porque durante 3 dias, Constantinopla foi entregue ao saque irrestrito, com igrejas profanadas, mosteiros destruídos, casas aristocráticas invadidas e multidões aterrorizadas, assistindo ao colapso de um mundo que acreditavam eterno. Enquanto dentro da própria Ágia Sofia, soldados embriagados ocupavam espaços sagrados, relíquias eram roubadas, objetos litúrgicos transformavam-se em troféus e obras de arte acumuladas durante séculos desapareciam entre incêndios, pilhagens e destruição quase impossível de mensurar. O dano não foi apenas material, mas profundamente cultural e espiritual, porque Constantinopla havia servido por séculos como o maior repositório de conhecimento clássico sobrevivente da antiguidade, preservando manuscritos filosóficos, históricos, científicos e literários que já haviam desaparecido do Ocidente, muitos dos quais foram destruídos, dispersos ou irreparavelmente danificados durante o caos do saque, enquanto relíquias religiosas, acumuladas ao longo de gerações, eram transportadas para igrejas e catedrais da Europa Ocidental, espalhando fragmentos físicos da antiga glória bizantina para cidades que muitas vezes jamais compreenderiam plenamente aquilo que haviam ajudado a destruir. Após a conquista, cruzados estabeleceram aquilo que ficou conhecido como Império Latino de Constantinopla, distribuindo territórios bizantinos entre senhores feudais ocidentais e permitindo a Veneza assumir controle de posições marítimas estratégicas em escalas sem precedentes, enquanto nobres, intelectuais e membros da aristocracia bizantina fugiam para territórios independentes como Nicéia, Épiro
e Trebisonda, recusando-se a aceitar que a continuidade romana houvesse terminado definitivamente e preservando ali tradições administrativas, religiosas e políticas que continuariam alimentando a esperança de reconquista. Essa esperança finalmente produziu resultados em 1261, quando Miguel VIII, paleólogo, recuperou Constantinopla para mãos bizantinas. Mas a cidade reencontrada já estava profundamente empobrecida, despovoada e economicamente subordinada a mercadores italianos, incapaz de recuperar a força anterior, apesar de sobreviver por quase 2 séculos adicionais, enquanto novos inimigos surgiam lentamente no horizonte: os otomanos, cuja expansão gradual cercaria Bizâncio até transformar Constantinopla numa ilha política cercada por territórios hostis, sobrevivendo mais pela memória do passado do que pela força do presente. Em 29 de maio de 1453, após semanas de cerco conduzido por Mehmed II e canhões capazes de romper muralhas consideradas inexpugnáveis durante quase 1000 anos, Constantinopla finalmente caiu, encerrando não apenas a história do Império Bizantino, mas também o último elo direto com a Roma antiga, embora talvez o verdadeiro legado bizantino jamais tenha desaparecido completamente, porque sua fé ortodoxa, sua arte, suas leis, seus textos preservados e sua extraordinária capacidade de sobreviver através da adaptação continuaram moldando civilizações muito depois do silêncio substituir as vozes da antiga rainha das cidades.